Boa noite, sejam bem-vindos à nossa última live sobre o workshop da reflexologia e o medo. Sejam todos muito bem-vindos. É fantástico todos esses dias com vocês, onde podemos compartilhar aí. Boa noite a presença de todos. Boa noite, Tamires. Boa noite, Liz. Boa noite, Lulu, Lúcia, Tati. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. É a última live de um workshop de 5 lives falando sobre o medo. Boa noite, Lulu, seja bem-vinda. Boa noite, esposa, Pedrão. Maravilha ter todos vocês aqui, viu? Boa noite, Eli. Vamos iniciar essa live hoje entendendo melhor como que o nosso processo de medo funciona dentro da nossa mente e como isso impacta nas nossas atitudes. Catarina, direto dos Estados Unidos, seja bem-vinda, Catarina. Boa noite, Marília. Muito bom mesmo. Vou dando um tempinho aqui para que as pessoas possam entrar na nossa live e possamos concluir as informações aqui que foi proposto nesses últimos dias, né? Começamos a live na terça-feira, onde nós já explicamos na primeira aula, onde eu perguntei quais são os seus medos. Na aula 2 eu expliquei como funciona o medo. Na aula 3 expliquei alguns pontos da reflexologia, como nós, reflexoterapeutas, entendemos as sinalizações no pé dos nossos interagentes. Ontem nós falamos sobre o mecanismo emocional e o padrão comportamental. E hoje nós vamos unir todas essas informações para que possamos usar o medo a nosso favor. Boa noite, Leia. Boa noite, Ana. Todos muito bem-vindos, viu? Então, o grande objetivo... Boa noite, Si. O grande objetivo é que consigamos ter uma nova percepção sobre o medo e usar ele a nosso favor. Hoje eu estava dando aula lá na CETAR, conversando com os nossos alunos e batendo um papo a respeito dessa circunstância, dos condicionamentos que nós recebemos na nossa vida e como eles impactam diretamente nos resultados. E eu fiz uma pergunta para eles, que eu vou fazer aqui para vocês também. É uma pergunta de reflexão para que vocês possam analisar e passar a trabalhar a mente de vocês com uma nova consciência. Aquilo que você respeita hoje, você respeita por medo ou você respeita por uma consciência? Então, essa informação é mega importante para que você entenda como que algumas coisas funcionam. Então, a pergunta é: o que você respeita hoje? Você respeita por medo ou você respeita por uma consciência? Na live de ontem, nós explicamos várias circunstâncias comportamentais e hoje muitas pessoas me chamaram no particular, no Instagram, solicitando as outras lives que nós tínhamos se nós tínhamos elas gravadas ou não para que pudessem assistir. E eu vou sincero para vocês, acho que nós não temos todas as lives gravadas, tá? Mas eu acredito que nós temos as 2 últimas lives gravadas e seria interessante para vocês se nós disponibilizássemos essas lives para que vocês revisassem esse conteúdo. Vocês acham isso interessante? Se sim, deem uma sinalizada aí para mim, tá bom? Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Desde a primeira live, eu solicitei para vocês que vocês pegassem um caderno, uma caneta e fizessem anotações, porque vocês iam ter alguns insights, vocês iam fazer a soma das informações sobre a vida de vocês, para que vocês pudessem ter percepções diferentes e, de repente, olhar para o medo de uma maneira diferente. Maravilha! Então já vai aí para todos vocês que estão inscritos, lá no link da nossa bio, lá não, né? Aqui no link da nossa bio, vocês que estão inscritos,
Daqui uma semana talvez a gente já consiga disponibilizar isso, tá? E até no final dessa live eu vou falar mais alguns bônus que a gente está querendo disponibilizar para vocês, tá? Mas agora a gente precisa recapitular todas essas informações e além de recapitular algumas dessas informações, nós também precisamos pegar aqueles fios que nós deixamos soltos e agora conectar eles a outras informações para que vocês usem essas informações ao favor de vocês e que possamos nós termos um olhar novo para o medo. Existe um medo que é um medo paralisante, que é aquele medo que faz com que a gente fique parado no lugar, não saia do lugar. E se eu não me engano foi na primeira live eu perguntei, quem tem um medo que não sabe de onde vem? Então muitas pessoas colocaram ali sobre um medo que não sabe de onde vem. Eu já expliquei em todas as outras lives um pouquinho sobre esse medo, mas hoje eu vou dar uma explicação mais profunda sobre isso para que vocês possam entender melhor, tá? É mega importante criar uma consciência para que possamos entender como a nossa mente funciona, como o nosso corpo funciona e como o nosso sistema funciona. Porque muitas vezes nós achamos que a história é um bicho-papão, mas não é. É apenas o funcionamento do meu organismo. A maneira como eu me alimento vai influenciar como o meu organismo funciona e a maneira como eu alimento a minha mente, os meus pensamentos, tudo isso vai influenciar no meu padrão de comportamento, que também influenciará nos resultados que eu estou tendo no meu dia a dia. Boa noite, Marisa, seja bem-vinda. Boa noite, Cristina também, Ralph também. Sejam todos muito bem-vindos aí à última live, tá? Então se inscrevam para que vocês possam receber depois esses bônus e mais alguns que eu falarei no final dessa live, tá? Então, na primeira live eu perguntei quais são os seus medos. Vocês escreveram aí os medos de vocês. E algumas pessoas falaram sobre o medo de falar em público, sobre o medo de dirigir, mas falamos muito forte sobre o medo do julgamento, o medo de errar. E eu disse para vocês que por trás disso existe uma crença equivocada sobre a crença da perfeição. Porque às vezes eu tenho muito medo do julgamento, porque muitas vezes eu me julgo muito, eu me critico muito, eu não me acho uma pessoa boa. E a live de ontem eu finalizei ela contando a história do lobo bom e do lobo mau. Se você não assistiu, talvez, não, acho que não dá mais tempo de assistir. Ela estava disponível até às 20 horas. Então aquela história sobre o lobo bom e o lobo mau, ela exemplifica qual é o lobo que está vencendo. Então se você está com a tua vida sendo paralisada, não conseguindo ter atitude, não conseguindo desenrolar, é muito provável que você esteja alimentando o lobo mau. E todos nós temos o lobo bom e temos o lobo mau, mas tudo vai depender de qual lobo eu estou alimentando mais. Então, analisem o padrão de comportamentos de vocês daqui para frente. Eu sei que é um desafio mudar o hábito, mas é mega importante que se eu quero ter um resultado diferente, que eu tenha atitudes diferentes. Então eu preciso escutar músicas que sejam favoráveis a uma boa conexão mental, músicas que possam me ajudar a aumentar a minha frequência de alegria, músicas que possam me deixar animados. Os tipos de notícias que eu escuto, será que eu estou ouvindo o dia todo notícias de desgraças? Também falei sobre a questão do círculo de amizade que nós temos. Falei que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você tem um grupo de pessoas que você está na competição de coisas ruins, é claro que você vai querer ganhar, né? Porque a competição acaba sendo muito forte. Então eu estou com uma dor no braço, às vezes a pessoa logo em seguida vai querer falar, não, mas eu estou com uma dor pior que essa, minha dor não é na perna. Então às vezes nós entramos numa circunstância de querermos compartilharmos só para termos assuntos, só para dizermos que também temos problemas, quando na verdade cada um tem a sua história. E eu contei para vocês aqui como que eu faço para que eu não entre numa circunstância de entrar numa frequência na maioria das vezes. É claro que eu não quero ser mal criado com as pessoas,
não vou desrespeitar as pessoas. Às vezes as pessoas só querem falar e tá tudo bem, tá tudo certo, mas isso não significa que eu preciso compartilhar disso. Então muitas vezes uma pessoa fala algo para mim que eu não quero entrar nessa frequência e muitas vezes a única coisa que eu respondo para essa pessoa é complicado, né? É claro que no processo terapêutico, não. Lá dentro do meu consultório, eu estou lá para ouvir a pessoa e para ajudar a pessoa a entender tudo aquilo que está acontecendo. Mas no meu dia a dia, eu preciso me conectar às circunstâncias que deixam a minha mente mais saudável. Beleza, galerinha? E eu gostaria de saber de vocês que estão aí presentes, praticamente, pelos nomes que eu vi aqui, praticamente todos vocês estiveram presentes aqui nas outras lives, né? E eu gostaria de saber de vocês, qual foi, assim, se alguém puder compartilhar, qual foi a informação até agora que mais impactou você? Qual foi a informação que você falou, caraca, é isso que eu tenho que está impactando a minha vida? Se você puder compartilhar isso, eu agradeço muito. Falei aqui que muitas pessoas, o medo impacta muito a vida de muitas pessoas pelo medo da rejeição. Então eu tenho um medo muito forte da rejeição, então eu acabo me tornando um personagem, eu acabo me tornando uma pessoa para agradar outras pessoas. Então o medo, claro que ele vai me dominar, porque quando eu tenho um medo muito grande da rejeição, eu vou fazer as coisas mais para agradar as pessoas, mas é muito difícil de eu conseguir fazer tudo para agradar todas as pessoas. Isso é algo praticamente impossível. Então, perguntei quais são os seus medos, depois eu disse como o medo impacta na tua vida. Aí eu expliquei o circuito do medo, eu expliquei sobre como usar essa informação a seu favor. E hoje nós vamos finalizar essa live explicando esse circuito, essas estruturas, para que você possa ter clareza de como esse sistema funciona, tá bom? Então a Cristina colocou aqui tomar mais água. Nossa, eu nunca tomei tanta água como hoje. Maravilha, Cristina. Cristina, vai levar um tempo para o teu organismo se adaptar a esse novo processo de tomar mais água, tá? E eu vou dar uma outra dica aqui importante para vocês. Quando você se perceber muito ansioso, muito ansiosa, tome mais água, faça mais xixi. Você vai perceber que você vai sentir mais vontade de fazer xixi também, tá bom? Deixa eu ver o que a Erika colocou aqui. Acho que foi muito válido saber que tenho que usar o medo ao meu favor, que muitas vezes, de certo modo, ele pode ser bom para mim. Sim, o medo é um mecanismo de proteção do nosso organismo. Se ele detectar algum tipo de perigo, ele vai entrar em estado de alerta. A questão é que nós estamos rodeados de perigos imaginários. O que você precisa pensar é, por que eu estou com tanto medo? É um perigo real ou é um perigo imaginário? Então vamos pegar um perigo imaginário aqui. Todas as pessoas vão me rejeitar. Isso é um perigo imaginário. Você não tem como todas as pessoas gostarem de você, mas ninguém gostar de você, aí isso se torna já exagerado. Um outro perigo imaginário eu nunca vou conseguir trabalhar com algo que eu quero na minha vida. Olha, isso daqui eu acho que eu não abordei nessas lives. Eu vou trabalhar, vou dar um bônus aqui para vocês nesse sentido. Deixa eu ler o que a Catarina colocou antes de eu dar esse bônus. Nessa mudança para os Estados Unidos, marcou com muitos medos e os pontos que você mostrou de fazer dar certo são os que mais doem em mim. Maravilha, Catarina. Deixa eu ver a Carol. Muitas pessoas não podem ser elas mesmas. Quando isso acontece, eu tenho que me vigiar e isso acaba com a autoestima. Perfeito, Carol. Ótima percepção. Ainda bem que você conseguiu somar essas informações aí. E lembra que eu disse que nós fizemos um planejamento aqui. Eu, a Érica e o Luciano, que trabalha com marketing da escola, para entendermos qual seria um processo ideal para poder impactar mais pessoas, né? Então eu entrei com essas lives do medo, então vocês identificaram aí algumas coisas, e na segunda-feira a Érica começa com o desafio da autoestima, 100% gratuito também, e nesse desafio da autoestima, vocês vão conseguir ressignificar muitos desses medos. Então se inscrevam para que vocês possam participar também do desafio da autoestima.
A Aline colocou, ansiedade indica um problema com o passado e não preocupação com o futuro. Às vezes até pode ter alguma circunstância ali com o futuro, tá? Mas na maioria das vezes é uma fuga do passado. Só que a pessoa não consegue fazer um link que ela está fugindo de um passado dela mesma. Então isso vai ser mega importante de vocês analisarem daqui para frente. Será que eu estou com medo do futuro ou será que eu estou fugindo de um passado com medo que ele se repita? Então vai ser mega importante que você faça essa análise. Mas eu vou falar algo aqui que eu falei que era um bônus aqui. Todos nós precisamos trabalhar para pagar as nossas contas, para fazer as coisas que nós gostamos, poder passear, viajar, curtir coisas novas. Então todos nós precisamos trabalhar, ou a grande maioria das pessoas precisa trabalhar. E nós passaremos boa parte da nossa vida trabalhando. Boa parte da nossa vida nós passaremos trabalhando. Então é mega importante entender que a primeira coisa como seres adultos é que nós precisamos trabalhar para pagar as nossas contas. Isso se chama responsabilidade. Mas já que nós vamos ter que trabalhar por muito tempo da nossa vida, é muito importante que em algum momento da tua vida você pense em fazer algo que você goste, que te dê prazer. Porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, que você sente prazer, fica mais leve, o trabalho fica mais prazeroso, ele flui com mais facilidade. Então pensem bastante nisso. Pensem se aquilo que você faz hoje, que é nobre, que ajuda você a pagar as suas contas e tudo mais, é muito válido isso, mas se você está fazendo algo, se você está com muito pesar com aquilo que você trabalha, pense numa maneira de fazer algo que te dê prazer e alegria, pois isso vai fazer a tua vida ficar mais leve e a tua autoestima vai agradecer, viu? Muito bem, deixa eu ver aqui aonde eu estou indo. Então, vamos supor que nesse momento aqui o meu sistema detecte um perigo. Então, através dos meus olhos, eu veja algo que é um perigo real. Qualquer coisa que vocês possam imaginar, um perigo real. Numa circunstância de um perigo real, o meu sistema visual vai detectar essa informação e o meu sistema vai mandar uma informação lá para uma estrutura cerebral chamada amígdala cerebelosa. E essa amígdala ela vai mandar informações para dois lugares diferentes. Ela vai mandar informação para o nosso neocórtex e ela vai mandar informação lá para a nossa suprarrenal. Ela vai mandar informação porque aqui no neocórtex é para que possamos ter uma clareza de que é realmente um perigo real aquilo, que não é um perigo imaginário. E a outra informação que vai lá para a nossa glândula suprarrenal é para que dispare alguns hormônios, como adrenalina, noradrenalina. O nível de cortisol também já vai ter subido um pouquinho aí, que ele é responsável pelos níveis de estresse. E aí, esses hormônios, eles são responsáveis por me deixar mais atento, por me deixar mais em estado de vigília. E ele vai canalizar mais assim o meu sangue, mais para os braços e para as pernas, para que eu possa enfrentar algo ou fugir de algo. E aí quando detectou esse perigo, então agora é um perigo real. Então o que eu vou fazer nessa circunstância aqui? Vamos supor que eu vou atravessar a rua e eu não prestei atenção e tem um carro vindo na minha direção. É muito rápido esse sistema e ele vai dizer para mim, ou vai, avança ou recua, que é um mecanismo de enfrentar ou fugir. Então, o medo, ele funciona a nosso favor, justamente para que possamos usar isso como um gatilho de segurança. Ó, a Cata pediu aqui para eu mostrar a amígdala, né? Eu vou mostrar aqui, mas eu não sei se vai ser perceptível para vocês, tá? A amígdala ela fica mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa estrutura. Mas não sei se vocês conseguem perceber onde fica essa estrutura no pé, na reflexologia, tá? Então, esse sistema ele age dessa maneira. Agora, a próxima pergunta importante para você. Você se considera uma pessoa boa? Você se considera uma pessoa merecedora? Ou você às vezes fica se vigiando porque você acha que mais o lobo mau domina a tua vida?
Se você tem pensamentos que você às vezes acha esses pensamentos errados, se você tem sentimentos que às vezes você acha eles errados, você julga o teu padrão de pensamento, o teu padrão de sentimento, algumas circunstâncias que acontecem na sua vida, se você julga muito isso, talvez você não se considere uma pessoa boa. E quando eu não me considero uma pessoa boa, muitas vezes eu vou fugir de mim mesmo. E aí eu não consigo ser eu. Lembra lá no início da live de hoje que eu perguntei assim, se aquilo que vocês respeitam hoje, vocês respeitam pelo medo ou por uma consciência do que é melhor ser feito? Quando eu ajo principalmente pelo medo, então eu não criei um mecanismo mais produtivo para a minha vida do raciocínio. Um mecanismo de raciocinar sobre os assuntos para que eu possa ter mais clareza de como agir. Então eu estou muito no não pode, eu estou muito no errado, eu estou muito numa circunstância de que eu não posso ser eu mesmo. Quando na verdade eu posso fazer várias coisas na minha vida, eu só preciso analisar se eu aguento as consequências daquilo que eu vou fazer. E na live de ontem eu também disse que tudo que você for fazer na sua vida é mega importante que você respeite o seu mel. Tudo para você o que é moral, ético e legal. Deixa eu ver o que a Si colocou aqui. Meu medo não me paralisa. Frente a um perigo real, vou enfrentar. Mas as minhas ações vão trazer exatamente o resultado que eu não queria. Ou se, talvez isso seja por um exagero de algumas circunstâncias, né? Precisa olhar para isso com mais calma para entender como é que você está usando ele. Se você está usando ele a seu favor ou você está agindo por impulsividade. Porque quando eu ajo por impulsividade, a raiva vai estar junto também. E isso pode impactar de uma maneira improdutiva. Ontem eu falei um pouquinho sobre a raiva. E na nossa mente existe uma coisa chamada circuitos preferenciais, ou como podemos dizer assim, são caminhos que as estruturas cerebrais elas são condicionadas para que a gente possa agir de uma determinada maneira frente a algumas circunstâncias. E para que eu crie novos circuitos preferenciais, para criar novos hábitos, para que eu possa ter resultados diferentes, eu preciso sair do piloto automático e preciso entrar num novo mecanismo de construir novas informações. Só que isso dá um pouco de trabalho. Isso, na verdade, exige que você pense mais. E nos dias de hoje, geralmente, nós não somos estimulados a pensar. Nós somos estimulados a aceitar as coisas de uma maneira goela abaixo, muitas vezes. Ou então a gente vai por um estado de rebeldia e mesmo aquilo que é bom, a gente não passa a raciocinar. Então é mega importante que diante de uma circunstância de medo, principalmente os medos imaginários, que é o medo do julgamento, o medo de errar, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ser trocado, que diante desses medos que você pense e traga o raciocínio e veja quanto de verdade tem nisso e quanto de exagero tem em toda essa circunstância. Quanto que isso está impactando e impedindo você de seguir a sua vida adiante. E muitas vezes tudo isso vai estar relacionado a um trauma ou a muitos traumas. Porque, por exemplo, o medo de ser rejeitado, ele não se instala na nossa vida adulta. Geralmente ele é um mecanismo que foi instalado lá na nossa infância. E aí a criança tinha tanto medo de se sentir rejeitada que ela criou um mecanismo onde quando ela começa a se apegar às pessoas, ela tem tanto medo de ser rejeitada que ela rejeita isso. Expliquei isso a grosso modo, tá? Mas se você tem um sentimento de rejeição muito forte, a Érica vai explorar isso lá no desafio da autoestima. Se você tem muita dificuldade para falar não, isso também tem uma ligação com todo esse processo e está impactando na tua autoestima. Vocês sabem por que as pessoas têm dificuldade para falar não? Então a pergunta é, não sei se eu perguntei isso aqui na live, né?
Se você tem muito medo se você tem muita dificuldade de falar não, quer saber a resposta para isso? Assiste lá o Desafio da Autoestima que você vai descobrir por que você tem muita dificuldade para falar não. E além de tudo, você vai entender como trabalhar tudo isso a seu favor. Mecanismo emocional do medo. Eu usei o exemplo do cachorrinho. Então, um cachorrinho novinho e coisa e tal, ele geralmente fica assustado. E quando ele se assusta, qual é o padrão de comportamento dele? Fazer xixi e fugir. Então, por que ele tem esse padrão de comportamento? Porque é um circuito parecido com o nosso. Então, ele usa recursos muito parecidos com os recursos que nós usamos. Então, aí, lembrando que eu falei ontem, que uma estrutura muito ligada ao medo para nós na reflexologia são os rins. E aí eu disse que na live de terça, quarta, acho que de quinta-feira, na live de quinta-feira, eu falei assim, será que você tem uma sinalização parecida como essa no teu pé, umas linhas, uns riscos assim? Essa é uma sinalização de rim para nós na reflexologia, tá? E aí, isso é uma sinalização de talvez você beba pouca água. E aí eu disse para vocês que um padrão comportamental das pessoas que têm muito medo é geralmente de tomar pouca água. Então, se você toma pouca água, uma dica que eu dei foi, a partir de agora, melhorar a quantidade de água que você toma. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. O que mais aqui? Deixa eu pegar os meus lembretes aqui. Também falei sobre o suco de melancia que pode ajudar. Como nós temos uma presença feminina muito forte aqui nessa live, o melão também pode te ajudar. E o melão vai poder te ajudar também no seu sistema reprodutor feminino. O melão é como se fosse um ovário, tá? Então ele ajuda, ele vai ter ali matéria-prima para o teu sistema reprodutor. Por exemplo, a bexiga. Muitas vezes a bexiga ela está relacionada, quando para nós na reflexologia, né? Eu mostrei, acho que ontem, quando aqui nessa região, ó, quando ela fica alta aqui, isso para nós é uma sinalização de que essa pessoa está muito ansiosa e que além de estar muito ansiosa, que ela tem medo de colocar para fora o que ela sente, o que ela pensa. Então a pergunta aí para você é: você tem medo de se expressar? Você tem medo de colocar o que você tem aí para fora? Aí, de repente, você vai falar para mim assim: Daniel, eu tenho medo de falar o que está aqui dentro, de pôr para fora, porque eu tenho medo do julgamento. Maravilha! Já é uma consciência que você tem. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que aí você vai segurando, e uma hora você põe tudo para fora em desequilíbrio. Aí passa do ponto, aí geralmente é julgada, e aí fala, tá vendo? Eu não devia ter falado mesmo, porque aí agora já estou sendo julgada. Mas na verdade eu estou sendo julgado porque eu me expressei em desequilíbrio, porque eu vou segurando, uma hora isso vira uma bomba relógio e eu vou explodir. Então eu tenho que ter o direito, ou deixa eu melhorar isso, vai. É um direito de cada um poder se expressar. Todos nós temos o direito de se expressar. Vamos supor que você está sentindo ciúmes do seu cônjuge nesse momento. Mas esse é um ciúmes imaginário, beleza? Esse não é um ciúmes real. Nada valide essa informação. Então você está com ciúmes do seu cônjuge. Você tem o direito de expressar isso, porque parte de um princípio de você estar sentindo, e não de um princípio de que pode ser uma realidade. Mas quando eu não posso expressar o que eu estou sentindo, ou quando eu nego aquilo que eu estou sentindo, eu perco o direito de resolver. Porque se eu não estou sentindo ciúmes, eu não tenho nada para resolver. Mas se eu estou sentindo algo, quando eu consigo expressar aquilo que eu estou sentindo em equilíbrio, talvez o outro possa me ajudar. Talvez o meu cônjuge possa entender, de repente falar, olha, eu fiquei com ciúmes daquela circunstância tal. E de repente a pessoa vai falar, não tem nada a ver. E de repente você vai poder falar o seguinte, eu sei que não tem nada a ver, ou imagino que não tenha nada a ver, mas eu senti isso aqui dentro de mim. Então eu só gostaria de falar o que eu estou sentindo, porque
Grandes problemas nos relacionamentos acontecem hoje pela dificuldade de expressar o que está se sentindo. Então eu não posso ser verdadeiro, eu não posso expressar o que eu estou sentindo. E aí vai dar problema, vai acabar criando bicho-papão na cabeça. Deixa eu ver o que a Meire colocou aqui. Sinto medo de não saber me expressar. Cresci ouvindo minha mãe dizer, não é o que você fala e é como você fala. Meire, isso que a sua mãe falou é uma pura verdade e realmente é como nós falamos. Como eu já te tratei, você já foi minha interagente, eu lembro muito bem dos seus pés. E os seus pés, eles me dizem o seguinte, você é uma pessoa que gosta de resultados mais imediatos. Você é uma pessoa que gosta de resolver o que tem que ser resolvido. Você não gosta de deixar as coisas para trás. E você tem uma tendência de ter um pavio mais curto. Se está acontecendo alguma coisa, você quer resolver. Isso é positivo. Isso é bem positivo, porque isso não gera... você não tem o padrão de guardar mágoa. O problema é que quando eu vou querer resolver no calor das emoções, e às vezes tem a raiva junto. Então, baseado, de repente, a tua mãe já tinha detectado lá o teu padrão e já tinha entendido que você tinha essa circunstância de querer resolver as coisas, mas toma lá da cá. E tá tudo certo isso, porque é um padrão da tua personalidade. E isso validou com a informação da tua mãe. Então, qual que é o grande objetivo? Sabendo que você gosta de resolver as coisas de uma maneira mais assertiva ou mais rápida, vamos dizer assim, é pensar se você não está passando do ponto. Acredito eu agora, nem sei se eu poderia ter falado isso aqui, né, porque falei de você especificamente, mas acredito que os nossos amigos devem estar pensando, como é que é o pé da Meire, o que é que o Daniel viu no pé da Meire, que ele sabe que ela tem esse padrão de comportamento. Porque na reflexologia, assim, aquilo que nós olhamos aqui no pé dos nossos interagentes, ele nos diz o que é que está acontecendo, o formato da unha, onde o dedo está olhando ou não, tudo isso está certo. E todos nós temos um padrão de comportamento que temos ou um pavio mais longo ou um pavio mais curto. O pavio mais longo, geralmente ele guarda mais as coisas. Mas sabe qual é o problema da pessoa que é o pavio mais longo? Geralmente ele tem uma tendência de guardar mágoas e ele vai ter uma tendência de remoer mais circunstâncias, né? E aí eu acho que eu já passei aqui do tema da nossa live falando de medo de novo. Vamos aqui agora falar do propósito do medo. Então o medo, ele é um instinto de sobrevivência, ele é um mecanismo, uma emoção primária, que ele está relacionado ao mecanismo para nos proteger, para preservar a espécie. Então quando eu sinto medo, significa que o meu sistema detectou algum tipo de perigo. Então, o que você tem que pensar? Qual é o perigo que você está sentindo? O que é que você está fugindo? Então, como é que você vai usar, a partir de agora, o medo ao seu favor? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com uma consciência diferente. E nós vamos fazer um combinado aqui, eu e vocês, tá bom? Então nós vamos fazer um combinado diferente daqui para frente. O medo, para a maioria de vocês, segundo o que vocês falaram para mim nas últimas lives, é que vocês têm um medo, a grande maioria, não todos, tem um medo que não sabe de onde vem e esse medo paralisa vocês. Então vocês não conseguem enxergar, porque vocês colocaram o medo na frente. Quando eu coloco o medo na minha frente, eu só vou enxergar o medo. E aí eu não tenho como resolver, porque eu não enxergo outra possibilidade além do medo. Então eu tenho que colocar o medo para trás para que ele me impulsione. E aí eu citei um exemplo. Vamos supor que eu estou com medo de não conseguir pagar todas as minhas contas esse mês. Porque o mês de janeiro tem IPVA do carro, tem matrícula da escola, das crianças, tem material escolar. Sei lá, tem alguma coisa aí para eu resolver nessa parada. E eu estou com medo de não conseguir fazer isso. Eu tenho que usar esse medo a meu favor. Eu vou ficar sentado esperando aparecer mais dinheiro ou eu vou tentar fazer alguma coisa diferente para atingir esse objetivo? Eu vou me planejar melhor para isso? Então eu tenho que usar o medo ao meu favor. Mas, como a maioria de vocês ainda não criou uma consciência
de como usar o medo ao nosso favor, então agora, a partir de agora, começa aqui a lição mesmo, de como vocês vão usar tudo isso a favor de vocês, tá? Então, você sente medo. Logo em seguida que você sente medo, você deve sentir um pouco de ansiedade, porque vai ligar o sistema para você poder enfrentar ou fugir alguma coisa. Só que aí você não sabe o que você tem que fazer, ok? Você não sabe ainda o que você tem que fazer. Então, o que você vai fazer nesse exato momento que você sentir esse medo? Você vai pegar um copão de água. Ó, eu estou criando um condicionamento positivo com vocês aqui agora. Só que vocês vão ter que seguir à risca o que vocês vão fazer, o que eu estou orientando aqui, para que vocês possam ter mais clareza. Então você vai pegar um copão de água, você vai tomar esse copão de água e logo em seguida você vai para o banheiro fazer xixi. E depois que você for para o banheiro fazer xixi, quando você terminar, você vai para frente do espelho e você vai conversar com você. E você vai perguntar: Daniel, do que você está com medo? Meire, do que você vai perguntar, você vai olhar no espelho e você vai verbalizar do que você está com medo. Você está com dificuldade de enfrentar alguma coisa ou você está querendo fugir de alguma coisa? Esse medo é real ou esse medo é imaginário? E aí você vai ainda pensar, uma outra informação mega importante: esse medo é meu ou esse medo é de uma outra pessoa? Por quê? Muitas vezes o medo ele não é meu. Muitas vezes o medo é do meu pai, da minha mãe, o medo é de alguém que passou por algum problema e fica falando na minha orelha e faz eu sentir medo. E naquele momento, quando você pergunta assim, esse medo é meu ou ele é de outra pessoa, você vai pensar, não, esse medo é de outra pessoa, então eu devolvo esse medo para ele porque eu quero ficar em paz aqui comigo. Esse exercício, ele é fabuloso, só que você tem que fazer ele com muita responsabilidade. Eu sei que parece meio loucura ali. E aí você vai pensar o seguinte, quando você estiver fazendo as perguntas: Daniel, por que você está sentindo esse medo? Esse medo, ele é real ou ele é imaginário? Você está com dificuldade de enfrentar alguma coisa ou você está querendo fugir? E você vai dar tempo para que a tua mente processe as informações. E quando ele processa essas informações, você vai começar a ter mais clareza. E aí você vai começar a usar essa clareza a seu favor no seguinte sentido: se for um perigo real, então ele está sendo produtivo e você vai usar ele a seu favor para te proteger. Se ele está sendo imaginário, então, por exemplo, eu estou com medo de falar em público. Se eu estou com medo de falar em público, porque eu tenho uma palestra para dar e coisa e tal, então esse medo ele está querendo me dizer o quê? Se prepara, crie anotações, crie mecanismos para você lembrar aquilo que você precisa falar. Lembrando que, por exemplo, uma crise de ansiedade, eu não estou falando de ansiedade, estou falando já de uma crise, ela dura em média aí 20 minutos. E quando você tem muito medo de falar em público e você vai de repente passar por um processo como esse, você pode ter uma leve crise de ansiedade. E se você lembrar que ela dura em média 20 minutos, isso pode ajudar você a sair dessa circunstância. Então, quem já fez a anotação aí do que eu pedi que era para falar, por favor, escreva aqui para que eu tenha certeza que eu expliquei certinho. Alguém escreve aí para mim o que eu disse. E eu vou dar mais alguns passos agora para vocês, para que vocês possam usar o medo a favor de vocês, tá bom? Então, eu vou dar o próximo passo, porque eu disse para vocês que esse medo, eu expliquei assim, que começava o medo, aí eu perguntei, tá, e depois você sente ansiedade? Então ele vai evoluindo para outros mecanismos, porque esses sintomas que você está sentindo, o teu organismo está tentando te avisar algo. Porque se você alimentou a tua mente que amanhã você vai sair para trabalhar e existe o risco de você ser assaltado, ele está querendo que você fuja dessa circunstância. E aí você está alimentando o medo, beleza?
Então, deixa eu ver aqui se eu tive medo do carro parar e não saber o que fazer. Tive muito medo do que fazer, parei trabalhando no dia que eu nevando, fiquei bem paranoica lá e meu corpo mostrou muitas dores. Isso mesmo. Por que ele vai mostrar dores, Okata? Porque, na verdade, ele quer te proteger. Você não sabia, era algo novo. Quando você mudou aí para os Estados Unidos, era algo muito novo para você. Quando você estava aqui no Brasil, você já sabia como reagir diante dessas circunstâncias. Neve não, porque aqui não tem, né? Então, aí você vai ter que criar novos circuitos preferenciais. E para você criar esses novos circuitos preferenciais, você precisa perguntar, você precisa se informar, usar o raciocínio a teu favor, para que você possa criar informações para que te dê um pouco mais de segurança, tá bom? Então, beber água, fazer xixi, olhar no espelho e perguntar: Tati, o medo é real ou imaginário? Quer fugir ou enfrentar? É meu ou de alguma outra pessoa? Maravilha, isso daí. Gratidão, meninas, vocês que colocaram aí, mas está aí para que vocês possam usar isso a favor de vocês. E nós vamos usar essa informação aqui a nosso favor daqui para frente. E eu vou pedir algo para vocês. Eu não sei nem como funciona direito essa questão de internet não, tá bom? Então, das redes sociais, eu não tenho muita percepção. Mas nós vamos criar uma hashtag a partir de agora. Então, vamos pensar aqui, hashtag vença seus medos, pode ser essa? Se alguém tiver alguma ideia, ou Érica, cria uma hashtag aí para mim, por favor. E nós vamos usar a partir de agora e nós vamos nos fortalecer a partir de agora. Como que nós vamos nos fortalecer a partir de agora? Cada vez, porque existe uma coisa chamada circuito preferencial que eu já falei para vocês, mas vocês não vai dar para eu explicar nessa live como isso se constrói, tá? Então, cada vez que você conseguir usar esse circuito que eu dei aqui, se você puder marcar, acertar e usar essa hashtag vença seus medos, setar, você faça isso e coloca de repente lá. Não precisa se expor e dizer o que foi que aconteceu, mas dizer conseguir vencer mais um medo graças a esse mecanismo que eu aprendi. Algo mais ou menos assim. E aí vocês vão se fortalecendo e quem conseguir vendo tudo isso, vá vibrando e comemorando, porque cada vez que nós ficamos felizes porque lembra que eu disse, eu vou explicar aqui bem rapidinho, mas não vou me aprofundar. Lembra que eu disse assim, que o circuito preferencial do nosso cérebro, que está relacionado aos nossos hábitos, que está relacionado ao piloto automático, ele se constrói baseado na tentativa de erro e acerto. Então, o que acontece? Quando você acerta e você fica feliz e você comemora e você vibra, você libera uma substância chamada dopamina. E essa substância, ela ajuda a criar novos circuitos preferenciais do cérebro. Aí passa por algumas estruturas, o cerebelo e tal, mas não é o caso a gente explicar isso aqui agora, tá bom? Mas o mais importante é vocês comemorarem. Isso se vocês acharem viável, se vocês acharem interessante, então aí vocês usam tudo isso a favor de vocês, tá bom? Se você achar que é leve você fazer isso. Se você achar que não é leve, também não tem problema. Manda no nosso particular, só para que a gente saber que deu certo e coisa e tal. Mas algo mais ou menos assim nesse sentido. Agora vamos para os próximos passos aqui. Eu tenho menos de 15 minutos para explicar tudo para vocês. Então vamos lá. Próximo passo. Eu disse assim, que às vezes você vai sentir o medo e depois você vai sentir a ansiedade. Então, quando você sentiu medo e você sentiu a ansiedade, significa algo valiosíssimo que você já teria que agradecer. O teu sistema está funcionando normal, está tudo certo, está tudo ok. Porque se eu senti medo e depois eu senti ansiedade, significa que o meu cérebro está mandando a informação certa para o meu corpo para que eu possa trabalhar tudo isso a meu favor. Só que como a maioria das pessoas entende o medo de uma maneira equivocada, nunca entendeu o que esse mecanismo queria dizer. Aí, a próxima informação, eu disse assim, medo, ansiedade, aí eu perguntei, quem aqui sente angústia? Aí algumas pessoas disseram que sentem angústia. E aí eu vou explicar para vocês agora
como eu explico para os meus alunos e para os meus interagentes o que tem relação com angústia? Quando eu estou sentindo angústia, isso significa que aqui dentro de mim eu me sinto pequeno diante de alguma circunstância. Quando eu estou sentindo angústia, significa que eu não sei como resolver alguma coisa. Eu acredito que eu não tenho as ferramentas necessárias para saber lidar com aquela circunstância. Então, por isso que eu sinto angústia. Porque me dá a impressão de que eu não sei como lidar com isso. Eu me sinto muito pequeno diante dessa circunstância. Então, quando eu tenho essa sinalização aqui no meu pé, bem aqui, ó, quando eu tenho essa sinalização aqui, eu coloquei aqui agora que ela sai da suprarrenal. Isso é uma sinalização de muita angústia. Então, isso significa que eu tenho uma coisa chamada imaturidade emocional. Isso não significa que você seja imaturo, só significa que você não está sabendo lidar com alguma circunstância. É como se você não tivesse os recursos necessários. E de repente, nessa circunstância aqui, você vai precisar de ajuda de um terapeuta para te fazer as perguntas certas para você, para poder te ajudar, para poder te orientar e assim por diante. E aí eu falei também sobre o rim. E aí eu falei assim que o rim tem uma ligação com os medos, mas esse eu já expliquei, então esse eu não vou explicar. E aí eu disse também o seguinte, eu perguntei para você se isso aí não é para todos, é só para aquelas pessoas que a informação vai se somando. Eu perguntei se vocês tinham insônia, perguntei assim, você tem dificuldade para dormir? Você demora para dormir? Ou você dorme e acorda? Galera, se você demora para dormir, você não está conseguindo dormir e você está se sentindo ansioso, é porque você entrou numa coisa que eu chamo de estado de vigília. Você está vigiando porque o teu sistema detectou algum perigo, seja ele real, imaginário, mas se você não está conseguindo dormir, muito provavelmente você está vigiando algo. E, inclusive, talvez esse algo seja um padrão de comportamento seu mesmo. Então, se eu demoro para dormir, é porque eu entrei em estado de vigília, a famosa insônia. E se eu durmo e acordo, significa que é excesso de preocupação na minha cabeça. E a hora que eu acordo tem uma relação com o meu relógio biológico, que também vai me dar uma outra informação. Por exemplo, se eu acordar às 3 horas da manhã, significa que o meu sistema está detectando alguma coisa relacionada ali a problemas de família, tristeza, dificuldade de eu expressar alguma coisa e assim por diante. Então tudo isso que são sintomas que todos nós sentimos, nada mais é do que o corpo tentando nos avisar o que é que está acontecendo. Só que aí, o mundo moderno, ele nos ensinou o seguinte, você está com dor de cabeça, vai lá e toma um comprimidinho para passar dor de cabeça. Eu não sou contra a tomar esse remedinho para parar a dor de cabeça, não. Eu só acho que se essa dor de cabeça ela é recorrente, ela está querendo te dizer alguma coisa. E você precisa pensar o que é que ela está querendo dizer, porque de repente o teu corpo está querendo dizer que o teu organismo está sobrecarregado de repente de algum tipo de alimento e que talvez seria interessante você parar de comer alguma coisa. Mas aí porque é prático, né? É muito rápido. Eu vou lá, pego um comprimidinho, tomo água, daqui a alguns minutinhos, passou a dor de cabeça, não sinto mais. Na verdade não é bem isso. Na verdade você trabalhou só para bloquear ali as informações de continuarem mandando a informação. O teu corpo mandou a dor de cabeça para te avisar de algo. Mas como você acabou tomando comprimidinho, você de repente acabou não entendendo o que o teu corpo queria dizer. É o que a Marisa está dizendo aqui, o corpo fala mesmo. E para algumas pessoas ele está gritando, socorro, me ajuda, por favor entenda o que eu estou querendo dizer. Mas aí, muitas vezes, nunca ninguém nos explicou, ou somos meio teimosos e não estamos dando atenção para o que o corpo quis me dizer.
Tem menos de 10 minutos para eu terminar a live, eu vou continuar falando, mas caso vocês tenham alguma dúvida específica que vocês queiram saber ainda, por favor, vão soltando as perguntas aí que eu vou tentar responder aqui para vocês, tá bom? Acho que deu para entender ali como usar o medo a meu favor, né? Então, como eu, Daniel, uso o medo a meu favor? Quando eu estou sentindo medo, eu vou fazer exatamente isso daí que eu falei para vocês. Eu vou me perguntar, isso aqui é real, isso aqui é imaginário? Eu estou com dificuldade de enfrentar alguma coisa? Eu estou querendo fugir de alguma coisa? Será que eu estou me julgando muito? Será que eu estou me considerando uma pessoa ruim? Será que eu não estou sendo uma pessoa boa? Então, eu vou usar tudo isso ao meu favor. Desde maio não tomo mais remédio químico. Maravilha, né, Aninha? Conseguiu entender melhor como os processos funcionam e aí você está usando eles a seu favor. E aí, galerinha, você que está aqui, está gostando desse conteúdo? É isso que nós ensinamos nos nossos cursos. Nós gostamos de ensinar as pessoas a se entenderem melhor, a se conhecerem melhor e usar todas essas informações a seu favor. Você já imaginou poder usar todo esse conhecimento a seu favor para poder te ajudar e ajudar as pessoas que você ama? E quem sabe fazer disso uma profissão para você? Se isso fizer sentido para você, venha fazer os cursos aqui na CETAR, venha fazer os nossos cursos de reflexologia, porque nós fazemos uma entrega fabulosa para que você possa se conhecer melhor e entender a raiz dos seus conflitos. Maravilha, galerinha? Uma outra informação importante aí para vocês. Algumas dores emocionais. Rejeição, abandono, injustiça, eu não lembro de todos, Eriquinha, põe aí para mim, por favor. A Erika falou aqui, o próximo curso de introdução à reflexologia, ele é em um único final de semana, ele vai ser esse final de semana próximo aqui em São Paulo e o próximo final de semana em Atibaia, tá bom? A Erika vai colocar aqui quais são as dores emocionais que nós vamos trabalhar. Então, se você tem essas dores emocionais que nós estamos falando aqui agora, que é humilhação, superproteção, crítica, abandono, rejeição, e tá faltando uma que eu não me lembro agora. Se você tem essas dores emocionais muito fortes, nós temos uma vivência fantástica que acontecerá agora iniciará agora no mês de fevereiro. Nós temos uma turma de quarta-feira à tarde e temos uma turma que acontecerá aos sábados. Serão 6 dores emocionais que nós trabalharemos nessa vivência, trabalharemos dando um novo significado para que você entenda a raiz desses conflitos e para que você entenda como trabalhar isso a seu favor, dando um novo significado. Então, se você tem essas dores muito fortes, quer ressignificar essas dores, venha fazer essa vivência conosco. O valor dessa vivência, o valor promocional termina hoje. Entre em contato aí com a gente se você quiser fazer, que aí nós damos um jeitinho ainda de te mandar um link, tá? O valor é super fantástico, mas qualquer coisa, se te interessar, entre em contato conosco que nós vamos falar sobre isso. Deixa eu ver o que a Aline colocou. Obrigado, Daniel, por se esforçar a nos levar ao autoconhecimento. Isso é libertador. Seremos sempre gratos. Aline, você falou a palavrinha mágica. Isso é libertador. É desesperador, na maioria das vezes, vermos como as coisas acontecem por falta de informação e por falta de conhecimento. Então precisamos aprender a usar tudo isso a nosso favor. Precisamos aprender a usar essas informações para melhorar a nossa vida e para melhorar a vida de outras pessoas. Vou aproveitar para falar outra coisa aqui. Tem um projeto lá na CETAR, que é o projeto para fibromialgia, depressão e síndrome do pânico. É um projeto fabuloso que nós temos lá para tratamento dessas síndromes, tá? Se você sofre com essas síndromes ou conhece alguém que sofre com essas síndromes, entre em contato conosco para que você saiba mais informações. Se você não se inscreveu ainda nesse workshop aqui, se inscreva lá no nosso link, porque para você receber os bônus que eu vou falar agora, você precisa estar inscrito. Ele não vai estar disponível amanhã, eu acho que vai levar pelo menos aí uma semana para ele estar disponível. Então o objetivo vai ser disponibilizar
talvez essa live e talvez umas 2 lives que nós temos gravadas aí para vocês, tá bom? E tem alguns outros bônus, mas eu não sei dizer para vocês quais são esses outros bônus. Mas eu acho, se a Érica tiver aí lembrar quais são, é uma live relacionada ao, então, acho que é o medo de dirigir, acho que o medo de falar em público, eu acho que é isso. Se eu não me engano, são essas outras 2 lives que vai ter de bônus para que vocês possam ficar assistindo, tá bom? Se inscrevam também no nosso canal, sempre vai ter informações novas lá. Espero que vocês tenham gostado do workshop Vença Seus Medos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouquinho de como funciona esse mecanismo dentro da mente de vocês, dentro da mente de todos nós, na verdade, e que possamos impactar positivamente a vida de mais pessoas ainda, de ajudar outras pessoas a vencer os seus medos de uma maneira fantástica, tá bom? Muita gratidão por tudo isso, muita gratidão pela presença de vocês. Sabadão à noite, 21 horas, fantástico ter vocês aqui presente. Lembrando que segunda-feira começa o desafio da autoestima. Se você já conseguiu entender um pouquinho dos seus medos e já conseguiu entender esses mecanismos, dê sequência nesse processo, se inscreva lá. Esse desafio são 6 aulas gratuitas, 100% online, onde a Érica explicará e ajudará vocês a melhorar a autoestima e vai ser fantástico. Tá bom, galerinha? Eu preciso sair, senão eu vou perder essa live de agora e não vou conseguir gravá-la para vocês, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, espero que vocês tenham gostado e lembrem lá, se fizer sentido para você, use a hashtag que eu não sei qual é, mas a Érica colocou aí em algum momento, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Muita gratidão por tudo, um grande abraço, um ótimo final de semana.